Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um TIE Linux, este evento que reúne grandes conhecedores do software livre e de outras áreas que estão ligadas à tecnologia da informação e ao desenvolvimento e toda a parte de infraestrutura, de segurança, DevOps e outras áreas aí que estão no nosso dia a dia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao Léo Vaz, que fez todo o esforço necessário e me motivou muito para que eu conseguisse trazer para vocês essa talk. Então fica aqui o meu eterno agradecimento ao Léo e ao Fred também, que foram as pessoas aí que nos últimos meses têm firmemente carregado o TIE Linux nos ombros, né? Então eu fico muito agradecido de escutar muitos elogios por parte destes membros e dos demais aí que compõem a grande família que é o TIE Linux, tá pessoal? Então eu gostaria de começar essa talk já de antemão agradecendo muito ao empenho de todos aqui da equipe do TIE Linux e também agradecendo aos nossos vou dizer inscritos, né, mas aos nossos seguidores, aos nossos queridos amigos que acompanham o trabalho fenomenal do próprio TIE Linux e dos participantes, dos palestrantes e de todos os envolvidos. Tá? Então a gente só está aqui hoje porque vocês merecem e porque a gente visa sempre trazer o melhor para os nossos amigos, né? Então, conforme o Léo já deve ter feito uma breve apresentação sobre a talk ou sobre o evento, eu vou então seguir como mando figurino aqui e trazer para vocês uma talk sobre 10 erros cometidos na infraestrutura, tá pessoal? Então bora lá para a nossa apresentação e eu vou mostrar para vocês alguns erros aí que eu considero os principais erros na parte de administração de sistemas. Bora lá! Então, antes de mais nada, né? Então, se você não me conhece, mas quem é o Diego Costa, né? Pode estar aí passando pela sua cabeça quem é esse tal Diego Costa que eu nunca ouvi falar. Bom, eu sou pós-graduado em Segurança da Informação pela Faculdade Senac de Porto Alegre e graduado em Redes de Computadores pela Faculdade Senac de Pelotas. Também hoje atuo diretamente na Universidade Católica de Pelotas. Tá? Então, além de todas as minhas atividades relacionadas à área de tecnologia da informação, eu mantenho um canal no YouTube chamado Projeto Root. Esse é o logo do Projeto Root, que está aí logo na apresentação. Então, se você não conhece o canal, faço logo o convite para que você possa aí, verificar quem é o Diego Costa e o que ele propõe na área de tecnologia e na área de software livre. Tá, pessoal? Então, rapidamente, fazendo uma breve apresentação de quem é o Diego Costa, tá? Eu trouxe aí para vocês, não é um currículo completo, mas é apenas para que vocês consigam ter uma ideia de quem vos fala agora, tá, pessoal? Então, vamos seguir aqui a apresentação. Então, como proposto, a tal que é 10 erros cometidos na gerência de servidores. Mas aqui não somente de servidores, tá? Eu vou pontuar algumas partes que eu vejo que muitos administradores de redes deixam a pecar, mas eu elenquei apenas 10, tá? Porque dependendo do ponto de vista podem ser inúmeros erros ou acertos, tá? Então, para tentar ter um foco mais específico, eu trouxe aqui para vocês apenas 10, mas não tenham como base que são somente esses 10 e que são esses 10 que são os mais errados dentro de uma infraestrutura, tá? Esta é uma percepção minha durante os anos que eu trabalho, né? Alguns anos já que eu venho trabalhando e eu venho percebendo isso dentro da infra que eu acabo administrando vez ou outra. Então, esses erros não estão relacionados a nenhum empregador específico, tá? Antes que vocês achem que eu estou falando de uma empresa com qual eu já prestei serviço ou de uma empresa que eu estou atuando, não. São erros gerais, tá? Que pontualmente em alguma dessas empresas podem ter ocorrido, né? Ou de repente ocorreu mais de uma vez na empresa, né? Mais de um erro, né? Na verdade, mas não necessariamente é de um específico, tá? Ao longo aí dos meus mais de 15 anos trabalhando com infraestrutura é que eu acabei observando e pontuando para vocês aqui nessa talk, tá, pessoal? Então, o título da talk é 10 erros cometidos na gerência de servidores e erros esses que podem acabar com a infra e a segurança de qualquer empresa, tá? Sim, é um clickbait, mas eu vou dizer
que não é um clickbait falso, é um verdadeiro clickbait, né? Ou seja, é uma isca, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Uma notícia aí, como comumente é utilizado nos sites, né? Então vamos às matérias, né, daquele site, vamos ler lá as headlines, então elas são mais chamativas. E aí tu vai vendo o texto, né? Muitas vezes não trazem as informações coerentes, né? Mas no meu caso aqui eu vou trazer para vocês as informações da maneira mais coerente possível, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, assunto que não é novidade, não é novidade nenhuma que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não pensem que eu vou elencar aqui coisas que vocês nunca ouviram falar. Pelo contrário, acredito que muitos que estão nos assistindo agora diariamente são confrontados com muitos desses problemas, mas o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes não só dito, repetido. Por quê? Porque passa despercebido, passa aí pelo eu achei que o fulano fez, ele não fez. Isso aqui não é tão importante. E muitas vezes, sim, é muito importante, tá, pessoal? Então, a falta de um controle de acessos, tá? Eu vou exemplificar para vocês softwares que podem controlar o acesso e por que eu utilizo eles, tá? Uso de senhas e não chaves RSA para SSH. Muitas empresas ou muitos funcionários precisam conectar via SSH em seus servidores, né, e acabam tendo o seu usuário ali tendo que utilizar senhas, e muitas vezes essas senhas não são seguras. Um caso típico aí, mas corriqueiro de acontecer, é, por exemplo, um roteador com senha, com usuário admin e com a senha admin. Não é nenhum modelo de segurança isso. Então, aqui claro que eu estou falando de servidores, mas também poderia ser um roteador. Por que utilizar senhas em roteadores e não chaves RSA? Então, a utilização de chaves é muito mais importante do que parece ser, tá? O usuário root permitindo acesso direto via SSH é um erro bem comum em servidores, né? E não só em servidores, mas qualquer dispositivo que utilize um sistema derivado de Linux, tu tem ali o SSH, né, que é o protocolo de conexão remota, o shell remoto. E muitas vezes o usuário root, que é o usuário, né, administrativo, ou seja, com poderes completos ao sistema operacional, ele está liberado para esse acesso diretamente. Isso não é uma boa prática de segurança e é tão utilizado, né? Não é nenhuma prática de segurança e é tão óbvio falar isto, mas infelizmente muitas vezes é o cenário de alguns sistemas operacionais. Possuir o acesso de root permitindo acesso via SSH. Tá? Então, a utilização, né, ou aliás, a falta de utilização de redes com VLAN. Tá? Isso aqui é um erro gigantesco, né? Tu colocar toda a tua infra dentro da mesma rede, dependendo do tamanho da tua empresa, do teu escritório, até mesmo da tua casa, isso é um problema. Vou dar um exemplo pessoal aqui. A minha casa tem mais equipamentos do que pessoas, tá? Então, para quem não sabe, eu moro com a minha esposa e recentemente nós tivemos um filho. Então, meu filho é um bebê, é uma criança, né? Obviamente que ele não tem um computador. Somando os equipamentos que eu tenho aqui em casa, soma aí na faixa de uns 15 a 20 equipamentos, todos eles conectados na rede. Será que estão na mesma rede? Ou será que eu utilizo VLAN? Então, dentro da minha própria residência, eu utilizo VLAN. Eu tenho a VLAN da minha Smart TV, eu tenho a VLAN do meu servidor, eu tenho a VLAN do meu notebook, eu tenho a VLAN dos meus dispositivos móveis, ou seja, os meus celulares, eu tenho a VLAN para visitantes, eu tenho a VLAN para IoT ou testes. Então, toda a minha infraestrutura dentro da minha residência tem VLAN. Por quê? Bom, mais adiante eu vou comentar para vocês o porquê. Tá? Mas a utilização de uma VLAN é imprescindível para um bom e ótimo desempenho de uma infraestrutura, digamos assim. Tá? Então tomem como padrão a utilização de VLAN. Falta de uma documentação atualizada de tudo, processos, endereços, senhas de servidores, tudo isso daí às vezes deixa a desejar na gestão. Não utilização de softwares de gerenciamento de senhas de acesso. Enfim, né? Então, essa talk ela tem muito mais objetivo de trazer para vocês as informações, tá? Eu vejo muita talk aí no TLinux
que é metendo a mão na massa. Eu particularmente gosto de fazer talk assim. Já fiz várias talks no TLinux em relação a botar a mão na massa, a fazer, a mostrar, mas dessa vez eu trouxe um pouco mais teórico o negócio, porque muitas vezes é necessário um pouco dessa teoria. Tá? É muito bom a gente meter a mão na massa, ir lá e fazer, botar uma regra no Firewall, fazer, mas se tu não sabe o conceito estrutural ali do Firewall, não adianta nada tu saber dar uma regra lá no iptables, né? O que adianta tu saber tecnicamente algo se tu não sabe o conceito daquilo ali? Então, muitas vezes as empresas acabam utilizando de softwares dentro dela que facilitam a administração de servidores, de desktops, né, de estação de trabalho, softwares de comunicação, de transferência de arquivo, né, de conexão remota. Esses softwares de terceiros, né, geralmente eles estão instalados nas máquinas, né, como por exemplo o VNC, TeamViewer, Ndesk, entre outros softwares que podem ser instalados. Mas será que isso aí traz segurança? Será que é uma boa prática utilizar? Você já viu quantas CVE tem o TeamViewer? Quantas CVE tem o Ndesk? Entre outros softwares? Não, né? Possivelmente não. Então esses softwares muitas vezes são utilizados como vetor de ataques às infraestruturas de redes. Tá? Então uma empresa pode ter sim os seus dados comprometidos, a possibilidade de fazer uma invasão através de um software deste, tá? E muitas vezes isso passa despercebido. Tá? Agora entram questões mais técnicas em relação à gestão, né, de servidores mesmo. Né? Existem várias maneiras de tu proteger um servidor, então existem até hardening, né? Seria aquela técnica para te ofuscar ou esconder ou resguardar o teu equipamento, né, de tentativas de ataques. E uma dessas técnicas consiste em ocultar o máximo de informações de um determinado host. Tá? O que eu quero dizer com isso? Imaginem que eu tenho uma padaria, tá? Mas eu só sei que eu tenho uma padaria porque tem placa na frente e tem uma fila de gente querendo entrar e tem pessoas saindo com uma sacola de pão. Se eu tirar a placa da padaria, será que as pessoas vão saber o que é uma padaria? Tá, você vai me dizer se tem cheiro de pão fresquinho na frente, não sei o que. Tudo bem, concordo com você. Mas será que uma placa não é mais atrativo que somente o cheiro do pão feito na hora? Então, considerando essa analogia que eu fiz com o pão e a padaria, pense no seu sistema operacional. Pense que 24 horas por dia ele tem uma placa dizendo o nome dele ou o que ele faz. Então a gente chama isso aí de banner. Esses banners antigamente eram utilizados como MOTD, que é uma tradução literal para a mensagem do dia. Tá? Essas mensagens geralmente o pessoal utilizava para alertar o administrador lá do sistema: olha, tu tá acessando determinado servidor, tome cuidado, todos os acessos serão logados. Muitas vezes não tinha nem log naquela máquina, era mais uma mensagem para assustar, né? É como dizer, se você botar a mão no fogo você vai se queimar, mas aí não tem nem botijão de gás no fogão, o fogão não é ligado, não é elétrico, e aí como é que tu vai te queimar? Né? Tu só tá dizendo, se tu botar a mão aí tu vai te queimar, mas e aí? Será mesmo que tu vai te queimar? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se tu utilizar um banner desses aí, o que pode ocasionar? Um atacante com uma simples ferramenta ele pode escanear esses banners de protocolos padrões e obter informações consideráveis sobre a tua infra. Por exemplo, eu quero saber se aquele servidor que eu tenho uma possível vulnerabilidade é um servidor que vai me trazer informações sensíveis, que nada adianta eu ficar 2, 3, 4 dias tentando hackear, invadir um sistema que está na internet, né, numa empresa, e aquele servidor não tem nada. Imagina, tu levou 4 dias para invadir um servidor, tu entra lá, não tem nada dentro do servidor, é simplesmente um servidor que foi instalado com uma distribuição Linux que ficou jogada num canto, nunca ninguém acessou ele, não tem acesso, não tem informação nenhuma, não tem log, não tem nada. E aí?
Valeu a pena? Agora, se tu começa a escanear na infraestrutura e tem um banner te dizendo assim, ó, file server, bom, servidor de arquivo, pô, me interessa isso. Então esses banners podem sim ser o vetor de um sucesso de ataque. Então é muito utilizado ainda, por incrível que pareça, mas não é uma boa prática. Então técnicas de hardening em servidores prevêem a remoção destes banners, tá? Então é uma técnica bem utilizada aí para quem administra servidores fazer a remoção desses banners. Portas padrões, aqui eu botei como portas padrões de SSH, mas lembrando que o SSH é apenas um protocolo de conexão remota, né, o shell remoto. Vejam que se eu tenho uma máquina com Windows, eu tenho lá o famoso Remote Desktop, ou RDP, ele tem uma porta padrão, 3389. Eu vou manter essa porta padrão para a internet? Será que eu não tenho ferramentas que possam gerenciar as minhas conexões? Então tudo isso a gente pode abordar tecnicamente e também administrativamente. No sentido administrativo, aí eu falo sobre as faltas de políticas de acesso aos hosts. Aí eu coloco até como falta de política no papel mesmo, né? Escrever, olha, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, o usuário X pode isso. Por que no papel? Porque uma vez estipulado no papel, né, tu vai delegar as funções administrativas ou até mesmo técnicas para as pessoas responsáveis pelos setores ou pela gestão da infraestrutura, tá? Então, por isso que eu trago para vocês aqui hoje, de uma maneira um pouco mais, digamos que, não vou dizer que é muito técnica, mas ela é muito mais teórica, porque envolve essa reflexão em relação ao básico da segurança da informação, tá? Então, como proposta aqui para o Linux este ano, eu trouxe para vocês essa talk, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a falta de um controlador de acesso. Então, existem diversas maneiras de se fazer controle de acesso, tá? O que é um controle de acesso? Vamos partir do básico. Bom, controle de acesso, o nome já está dizendo. Eu vou controlar acessos de quem para onde. E o que vai fazer? Então existem soluções como o Free IPA, né, ou Free IPA, como queiram chamar. Esta é uma solução baseada no próprio IPA da Red Hat. Então é um sistema que trabalha com autenticação, autorização e confiança entre os hosts. Então se você me perguntar, mas por que eu preciso utilizar uma ferramenta destas? Por exemplo, vamos supor que você tenha na sua empresa 100 pessoas, né, que acessam o SSH em um determinado servidor. Aí você bota lá, João, o primeiro usuário, João. Aí ele tem permissão de root, né, o sudo. Aí o João foi lá e deu um sudo e entrou no servidor como root. Beleza. Ah, o Joãozinho lá, aliás, o Joãozinho já foi, né? Vamos pegar outro nome aqui, o Fred. Ah, o Fred, ele não tem poderes de sudo, ou seja, ele só pode logar no servidor e fazer determinadas funcionalidades. Agora, imagine que você tem uma infraestrutura com 1000 servidores. Você precisa cadastrar os 100 usuários nos 1000 servidores. Quanto tempo você levaria? E agora, se você precisasse alterar a senha desses 1000, nesses 1000 servidores dos 100 usuários, quanto tempo você levaria? Ou até mesmo o usuário levaria? Quanto tempo você acharia que um desenvolvedor, obviamente um desenvolvedor ele vai desenvolver um script para fazer isso, mas imagine que ele vai ter que logar em cada um destes servidores para trocar sua senha. Fora questões de controle, como é que eu sei que o João faz somente o que ele deveria fazer e não outras coisas? Então eu preciso ter uma ferramenta capaz de estipular e segmentar acessos. Eu vou autorizar, eu vou administrar o acesso dessas pessoas e eu vou controlar o acesso dessas pessoas. Então eu posso criar grupos de hosts, grupos de usuários, grupos de terceiros, por que não? Então de repente eu tenho uma equipe de terceiro dentro da minha infraestrutura
que vai precisar acessar um servidor e fazer ali uma instalação de um pacote, a instalação de um software dentro do meu data center, ou até mesmo dentro de um sistema desktop de um usuário, por que não? Então, dessa maneira, eu consigo ter o controle de uma maneira muito mais centralizada e muito mais organizada. Então, para quem procura uma solução aí para esta finalidade, deixo aqui a minha recomendação para vocês. E falando em relação a empresas, pouquíssimas empresas utilizam uma solução que é capaz de fazer isso. As pessoas hoje se baseiam muito em AD para tudo. Ah, bota no AD ou bota lá no Samba 4, né? Ele faz o Active Directory da Microsoft, enfim. Mas, e aí? Como é que eu controlo o usuário, né? O usuário que é administrador ou que eventualmente precisa utilizar o sistema operacional, tá? Então, deixo aqui uma recomendação para vocês e erros que não existem dentro da empresa, né? Muitas empresas não têm ferramentas de controles de acesso, tá? E existem vários níveis de controle de acesso. Essa aqui não é o principal tema, tá? Eu só estou trazendo para vocês uma possibilidade de controle de acesso. Existem outros tipos de controle de acesso, tá? Em outras camadas da infraestrutura. Bom, aqui como eu comentei, tá? O uso de chaves RSA para o SSH é imprescindível nos dias atuais. Se você administra um servidor na cloud, seja ela o vendor que for, certamente a sua conexão começa com a geração, né, a criação de chaves SSH, tá? Então por que eu preciso utilizar chaves? Imagine que você tem um usuário, vamos imaginar o usuário Joãozinho, tá? De novo Joãozinho. Vamos pegar o usuário do Joãozinho e aí vamos dizer para ele que a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro erro já está em dizer que a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Para gerar senhas se utiliza-se softwares que vão gerenciar senhas, mas eu já chego lá. Tá? Mas vamos imaginar nesse mundo errado que o Joãozinho tem o usuário Joãozinho com a senha 1, 2, 4, 5, 6. Bom, um belo dia o Joãozinho estava com seu equipamento apresentando defeito, foi utilizar o equipamento de um amigo, de um vizinho, ou hoje em dia nem existe mais, mas numa lan house, né? Mas vocês imaginaram, né? Imagina que ele está utilizando um dispositivo que não é de sua inteira confiança, foi simplesmente um uso ali pontual. O que acontece? Ele foi lá e usou e deixou salvo por algum engano no seu PUT, né? O usuário com senha, ou até mesmo deixou salvo uma sessão aberta com o seu usuário, com a sua senha. E o que acontece? Alguém pode alterar essa senha, né? Agora, se eu tenho uma chave, é óbvio que se eu copiar essa chave para esse equipamento, eu também vou ter o mesmo problema. Agora, não é uma senha, é uma chave. Teoricamente, eu posso utilizar essa chave dentro de uma pendrive. E aí, quando eu for utilizar, eu apontar para essa pendrive. Não preciso copiar para o dispositivo. Ou até mesmo eu posso colocar em outras ferramentas. Eu posso utilizar outras formas de autenticação utilizando a chave. Posso ter um link em algum local que me traga aquela chave. Tá? Então, a utilização de uma chave RSA é imprescindível para aumentar a segurança em relação às suas conexões remotas. Tá? E é bem simples, para quem utiliza sistema Linux, é só utilizar um software chamado SSH Keygen e ele vai fazer a criação, ele vai gerar essa chave, então é bem simples de se utilizar. E para quem utiliza aí o sistema Microsoft, tem lá o seu cliente, o PUT, né? E ele vai te trazer ali o PUT Keygen, que é o PUT Key Generator, né? Seria para gerar esta chave. Então eu botei ali dois exemplos, né? O primeiro exemplo no sistema Linux, no segundo exemplo já no sistema Microsoft, e eu trago ali para vocês o exemplo apenas de como gerar esta chave RSA. Tá? Obviamente que o assunto aqui ele é mais teórico, mas uma vez gerada esta chave, eu salvo ela em um local seguro, eu posso reutilizar ela quantas vezes quiser. E mais, eu posso ainda colocar uma senha em cima desta minha chave RSA.
Isso aí aumenta ainda mais a segurança. Então eu tenho a senha do usuário Joãozinho, eu tenho a chave do usuário Joãozinho e eu tenho a senha da chave do Joãozinho. Né? Então tu consegue criar 3 camadas de senha apenas utilizando chave RSA. Isso que nós nem entramos em segundo fator de autenticação. Tá? Mas aqui a nível de conexão SSH, ela é uma forma de tu aumentares a tua segurança. Tu vai criar ali uma camada em cima da senha. E essa camada chama-se certificado ou RSA, tá? Chave RSA. Tá? Uma vez criada, então tu vai armazenar ela, obviamente, em um local seguro. E assim você vai conseguir reaproveitar e reutilizar ela quantas vezes quiser. No momento que você quiser descartar ela, não tem problema. O senhor vai pegar essa chave, vai descartar ela de uma maneira segura e vai gerar uma nova, sem problema algum. E vai adicionar lá nos hosts esta chave. Ou seja, você vai permitir apenas que quem tem aquela chave consiga acessar o servidor. Tá? E muitas vezes é utilizado até para não utilizar a senha. Tá? Então, ou seja, eu vou usar o usuário, sei lá, vou pegar o meu nome, Diego Costa. Aí eu gerei uma chave. Se eu não coloco senha nessa chave, quando eu for digitar o meu SSH, vamos supor ali no Linux, no exemplo, eu vou dar um SSH, aí eu vou digitar o nome do usuário, SSH, Diego Costa, por exemplo, @ o IP do meu servidor, e vou dar o Enter. Se eu não passar o parâmetro para ele que eu quero carregar uma chave, ele vai pedir usuário e senha. Agora, se eu passar o parâmetro para ele que eu tenho uma chave, ele vai me solicitar essa chave e eu tenho que apontar onde está o caminho dessa chave. E é SSH-i, e aí tu vai apontar o caminho da chave com o teu usuário. No momento que tu fizer isso e apertar Enter, ele não vai te questionar mais nada, ele vai te dar acesso ao servidor. Lembrando, só vai te permitir o acesso se esse servidor tiver a autorização, ele vai ter que ter a parte pública, tá, dessa chave, para que ele possa então fazer a conexão com esse servidor. Então envolve aí uma questão de criar a chave e de permitir neste servidor que tu consigas utilizar esta chave, tá, pessoal? Então é uma coisa mais teórica, sim, mas a técnica é bem simples. Em poucos segundos você consegue fazer esse procedimento. Aqui um exemplo, tá? Como eu comentei sobre permitindo o usuário root a logar na máquina, tá? Então apenas para que vocês consigam visualizar, dentro do arquivo sshd_conf, eu tenho ali uma entrada que diz assim, ó, permite root login, está yes. Ou seja, eu estou dizendo permitir login do root? Sim, claro, permite. Gente, não. Vamos comentar esta linha ou botar não. Tá? Melhor até que fique explícito, não. Então, eu coloquei ali, ó, deixar habilitado pode causar problemas graves da segurança do host. O melhor é acessar com o usuário padrão, ou seja, lá o usuário Diego Costa é um usuário padrão, e depois, se for o caso, este usuário vai solicitar dentro do próprio shell o usuário root, por exemplo, com o su ou com o sudo, enfim, tá? Você pode utilizar então o root como desabilitado ali para aumentar a segurança. Então é só manter ali comentado ou ainda botar como permite root login no, tá? Essa maneira é a maneira mais eficaz e segura de ter um acesso SSH. Outro erro também bem comum é a utilização de porta padrão. Aqui eu trago para vocês o próprio exemplo do SSH, tá? Muitos ainda utilizam o SSH na porta 22, que é a porta padrão do protocolo. Então, deixar esta porta padrão habilitada é sinônimo de ter muitos scans aí tentando acessar o teu servidor. Então, eu posso comentar ali, né, a porta 22 para ter uma referência e botar abaixo ali uma nova porta. Então, eu recomendo que seja sempre portas acima da 1024, ou seja, portas altas, são consideradas portas de serviços altos, tá? Então, ali eu dei um exemplo ali da porta 346227. Poderia ser qualquer outra aleatória, tá? Importante é só que vocês tenham um controle e informação disso, né? Não adianta alterar a porta 22 para outra porta e depois não saber qual é a porta, né? Aí você mesmo vai ter que escanear a sua rede para saber qual é a porta que está sendo escutado aí o servidor SSH, tá?
Então eu comentei ali que deixar a porta padrão pode ser uma alternativa para quem não se preocupa com a segurança, tá, de acessos, mas o recomendável é a sua alteração. Por isso, edite o arquivo ssh_conf e altere o parâmetro da porta conforme a porta escolhida. Botei ali o exemplo. E aí, para acessar, como é que funciona? Tá, alterei, o que acontece agora? Bom, é claro que eu tenho que restartar o serviço do SSH, mas posterior eu vou dar um SSH, o usuário, @IP, lembrando que se eu estiver utilizando a chave, né, RSA, eu ainda tenho que botar o "-i", apontar o caminho dessa chave, e depois eu vou colocar o parâmetro "-p", para dizer que é uma porta fora da porta padrão, e aí eu vou informar qual é a porta que eu vou utilizar. Então ali no caso, eu boto o IP "-p", aí a porta 34627. Poderia ser qualquer outra, tá? Só um exemplo. E ali também no PUT, eu trago ali o IP do host, tá? Eu botei ali IP _ host, e ali do ladinho a porta. Tá? Eu ainda poderia colocar ainda com o usuário ali, tá? O PUT ainda permite que eu coloque ali na entrada ali do host, ó, eu boto o nome do meu usuário, @ o IP do host e aí a porta, tá? Ele também permite esta funcionalidade. Ah, mas e como é que eu carrego? Lembrando do RSA, como é que eu carrego a chave RSA dentro do PUT? Também dá para carregar, tá? Na guiazinha lá de baixo lá tem como carregar a tua chave RSA, tá? Mais informações sobre isso, acredito que vocês podem encontrar em qualquer canto na internet. Não tem mistério algum, tá? E não é nenhuma novidade. Aqui uma informação bem interessante do MOTD, né, o MOTD, que é uma informação ali do servidor, tá? Então eu peguei essa imagem da internet, tá? Justamente para mostrar para vocês que em vários tutoriais, inclusive, existem esses erros, tá? Muitas vezes, e o pessoal acaba replicando isto porque falta conhecimento, ou acaba, né, não pesquisando como fazer uma melhora na segurança dos servidores, né? Então eu recomendo que sempre validem essas informações aí, tá? De gestão de servidores. Então a informação em formato de mensagem do dia muitas vezes é utilizada por atacantes para obter informações sobre o host em questão. Esse tipo de ataque pode enumerar e priorizar quais os equipamentos ou sistemas podem ser relevantes para o atacante ter êxito na invasão, tá? Ou seja, nesse caso aqui, eu posso utilizar ali um usuário qualquer, tá? Mesmo com o acesso negado, eu consigo saber da onde que veio, da onde que é, na verdade, né, aquele servidor. Welcome to techmint.com. Opa, para aí, eu dei o SSH para o servidor do TechMint. E se fosse um file server? E mesmo assim, vamos supor que tudo bem, eu tenho acesso a esse cara. Ok, pá, realmente é o servidor que eu preciso acessar. Botei a senha, usuário e senha, pum. Sou jogado naquela Welcome to Ubuntu 20.04. Cara, aquela informação ali é relevante de fato? Para o cara que administra servidores todo dia, todo santo dia, 26 horas por dia, é relevante saber ali o consumo do disco, a memória, quantos processos? Será que ele não está acostumado a usar um top, um htop, um lsoff, um df? Será que ele não está acostumado a utilizar esses comandos? Aí fica a dica, né? Será que o administrador de sistemas operacionais, raiz mesmo, né, root, ele sabe utilizar um DF? Acho que sim, né? Então, qual a necessidade? Ah, eu quero ver mais rápido as informações. Cara, beleza. Tranquilo. Com um comando, tu resolve isso aí. Agora, todo usuário que logar no sistema tem que ter essa informação? Não sei não, né? Eu acredito que não. Eu recomendo que desative o máximo que puder de mensagens, tá? Quanto mais mensagens tiver dentro de um servidor, mais informações um atacante pode ter. É claro que a falta de informações não vai inviabilizar o ataque. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu só estou dizendo que
quanto mais informações tu tiver ali, mais fácil vai ser para ele identificar, mais rápido. E para um atacante, tempo é dinheiro. E muitas vezes, tu não mostrar de cara que servidor é o ponto dele desistir. Ah, esse aqui não tem informação, não sei o que é isso aqui, vou pular pro próximo. Entende? Então, desta maneira, eu consigo aumentar a percepção de segurança. Eu não estou dizendo que eu estou deixando o meu servidor seguro. Eu só estou dizendo que eu tenho agora uma percepção, visto pelo lado do atacante, que aquela máquina ali não é qualquer um que instalou. Ela passou pelo crivo de alguém que entende. Esta é a mensagem. Tá? Então, muito cuidado ao ficar ativando mensagens, né? Porque são muitas vezes mensagens que podem impactar aí na falta de segurança no seu servidor. Então aqui outro caso, tá? Bem interessante, tá? Esse caso aqui posso dizer para vocês que é um caso peculiar, porque na verdade a intenção ela é boa. E na verdade a maioria das intenções por trás dessas mensagens não são intenções ruins, não. O problema é que sempre tem alguém que quer utilizar essa boa intenção e virar ela uma má intenção, né? Virar um objetivo obscuro, né? Porque alguns administradores equivocadamente colocam informações relevantes nos hosts, como file server, backup server, banco de dados ou qualquer outra informação. Para uma maior segurança é extremamente recomendado a desativação dessas mensagens. Eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, as informações devem ser documentadas em ferramentas com esta finalidade. Não é num MOTD que eu vou documentar o que aquele servidor faz, gente. Tá errado isso. Não se deve fazer isso aí, tá? Por exemplo, aqui eu simulei, tá, em uma máquina virtual minha aqui, é o seguinte. Eu fui lá e botei o MOTD bem bonitinho, file domínio, né, file server. Poderia ser qualquer outra coisa, tá? Poderia ser backup server, banco de dados server. E aí o que aconteceu? Eu coloquei um usuário qualquer, DDDD, e apertei Enter. E errei a senha. Antes mesmo de eu digitar a senha, ele já disse qual é o servidor. Para o atacante, essa informação é tudo que ele precisa. Pode ter certeza que ele vai gastar o tempo que for necessário para invadir esta máquina. Por quê? Ele já sabe o que ela faz. File, domínio. Domínio, file. Arquivo, domínio. Domínio dos arquivos. Aqui deve estar os arquivos da empresa. Então, basta uma informação equivocada e o atacante vai ter sucesso. Então, lembrando, eu ainda errei a senha ali para provar para vocês que eu não estava nem logado no servidor. Que eu simplesmente dei um SSH e botei um usuário qualquer ali. E ele já me disse quem é. Opa, eu sou o file server. Opa, eu sou o servidor de banco de dados. Opa, eu sou o backup de tudo. E aí? Para um atacante, que, como a gente gosta de falar aqui no Sul, é uma sopa de galo gordo. Tá? Por quê? Porque são informações relevantes. Relevantes para quem? Para quem quer acessar aquele equipamento, né? Aquele host. Tá? Então, aonde que você vai documentar que aquele IP XYZ lá é um file domínio, file server, file backup, o que for? Numa ferramenta de documentação. Na documentação da tua infraestrutura. Tá? Eu vou chegar nesse aspecto também. Mas não é no MOTD que tu vai representar a tua documentação. Porque no momento que tu precisar, eu não sei onde é que está o file domínio lá, eu não sei qual é o IP, cara, o que adianta? O que adianta tu ter um MOTD se tu não sabe o IP dele? Ou se tu não sabe o nome dele na rede? Não adiantou nada, porque só vai descobrir depois que tu der o SSH. E para te dar SSH, tu precisa saber qual é o IP dele, ou o nome dele. Então essa aqui é uma informação que é totalmente relevante para quem administra servidores. É muito bonitinho. Lá, eu risquei na tela, no shell lá. Mas e aí? E a segurança? Tu vai trocar um bonitinho pela segurança? Ou tu vai continuar com um bonitinho e inseguro? Fica aqui então o meu alerta em relação ao MOTD. Aqui a
A desativação então do MOTD, além das desativações padrões das mensagens, quanto menos informações na hora de logar na máquina, melhor. Não precisa estar informando qual é a versão do kernel. Por quê? Qual a necessidade no SSH de tu saber qual é a versão do kernel? Então ali eu mostrei para vocês que eu estou utilizando um usuário e este usuário está utilizando uma chave, né, uma public key, né, uma chave pública, RSA. Ele tem o nome dela ali, que eu deixei o nome quando eu gerei, eu deixei o nome padrão que ele sugere no PUT, tá? RSA key, e ali a data. Então 23/8/2021 eu gerei essa chave. E aí tem ali ainda assim, ó, Linux, eu ocultei ali para não mostrar o nome da máquina, tá? Porque ele exibe ali. Eu printei essa tela, mas eu ocultei informações sensíveis ali. Mas logo ali ao lado tem a versão do kernel. Qual é a necessidade de saber qual é o kernel da máquina? Qual é a necessidade de saber que é um Debian 4.19.194-3 de 18/7/2021, que é um sistema x86-64. E aí tem o MOTD padrão do Debian. E depois está lá a meu último login e as informações de acesso. Tá? Enfim, no segundo print eu já diminuí um pouco, tá? As informações. Ainda mostro o kernel, mas eu não mostro mais o MOTD padrão do Debian. No terceiro print, notem que agora eu só tenho a informação que o usuário, isso aí eu não tenho como fugir, obviamente, é o usuário Diego Costa, autenticado via chave RSA, e meu último login. Por quê? Porque ele só vai mostrar isso aí após a minha conexão. Tudo bem. Mas mesmo assim, eu não tenho informação de kernel, eu não tenho informação do MOTD padrão do Debian, eu não tenho informação qual é o nome do meu host, nem o nome que ele está alocado. Esta informação ela não é necessária neste momento. Se o administrador de redes, ou de infraestrutura, ou do NOC, ou de qualquer setor que lida com SSH, que tenha que utilizar o SSH, precise saber desta máquina, ele vai utilizar lá um ifconfig para saber o IP, um df-h para saber lá o espaço em disco, ou o name-a para saber a versão do kernel. Ele é um administrador de sistema. Não precisa ter uma mensagem dando um comando para mim. Porque na verdade, o MOTD é uma abreviação, né, em tese, digamos assim, de um comando. Eu executo aquele comando, pego a saída, jogo num arquivo de texto, toda vez que eu logo, ele printa aquela informação para mim. É isso aí que ele faz. Eu preciso da informação prévia, coloco num arquivo e quando eu logo ele sempre mostra aquela mensagem. Pensando em nível de segurança, isso não é uma boa prática. Ah, mas eu quero deixar os meus servidores padronizados com o nomezinho da empresa. Bom, é uma questão de escolha. Né? Aqui eu recomendo altamente que se remova por completo as mensagens do MOTD. E lembrando, tá, que eu consigo ocultar mais informações do SSH, mas eu preciso modificar o binário. Tá? Não é uma atividade trivial, digamos assim, mas aí o cara que quer ativar o seu modo paranoia, né, de segurança, ele vai modificar o binário do SSH e vai ocultar diversas informações do protocolo SSH, inclusive o próprio banner de conexão, que ele vai informar qual é a versão do OpenSSH, por exemplo, se você utiliza, né? Então, existe a possibilidade de tu ainda ativar o modo mais paranoia em segurança da informação, e aí tu vai ter que modificar o binário, obviamente, tá? Mas existem sim, tá? Existem empresas que não entram em compliance se não fizer isto, tá? Então, fica aqui o alerta, não é tão paranoia para algumas empresas, é o padrão, tá? Então, falhas graves, tá, em softwares de conexão remota é uma coisa que já está tão batido, mas precisa ser falado. Não é de hoje que falhas em programas como TeamViewer, Ndesk, VNC pipocam aí nas redes sociais e nos meios de comunicação. Então, como
passar por isto, né? Como, tecnicamente, como que a gente pode utilizar soluções aí que podem viabilizar acesso remoto. Bom, existe uma infinidade de soluções, tá? Não é de hoje, né, como eu comentei, eu coloquei ali, não é de hoje que muitos profissionais da área de tecnologia, em especial o pessoal da infra, sysadmins, administradores de redes, erroneamente permitem a utilização de softwares de terceiros que frequentemente estão na mídia como vetores de ataques, vazamento de dados e acessos não autorizados em sistemas corporativos. Tais softwares não garantem sequer a segurança básica por meio de criptografia fim a fim. Não inibem o uso indevido ou, quando fazem, realizam de maneira muito insatisfatória. E basta você buscar por CV de um determinado software e teremos uma lista gigantesca de vulnerabilidade. Tá? Para que você fique aí mais tranquilo, tá? Muitos desses softwares já foram se atualizando, obviamente, já tiveram correções, mas vira e mexe aí tem aí notícias sobre uma CVE nova de um determinado software. Eu não recomendo em momento algum a utilização nem de TeamViewer e Anydesk, tá? VNC ainda assim ainda é um pouco utilizado, mas existem soluções melhores, tá? Isso a nível de qualquer sistema operacional, tá, gente? Não é só para Linux, não é só para Windows, é qualquer sistema operacional. E o grande ponto aqui é que tu confia realmente se a empresa lá, a TeamViewer, alega lá que eles fazem criptografia fim a fim, será mesmo que eles fazem? Você já viu como é que funciona o sistema do TeamViewer? A rede do TeamViewer? Dê uma buscada aí, vê como é que funciona. Faça um dever de casa, busque informações sobre esses softwares. Né? É bem além de ser complexo, tá? São softwares que não te garantem nada. Eles te dão acesso remoto. Agora, como? E será que o servidor deles não pode ser invadido e feito aí um ataque reverso? Né? Pode ser também. Ou o atacante consegue acesso às suas credenciais dentro do TeamViewer, que é aquele código lá de acesso? E se ele conseguir isso? Isso já aconteceu. Tá? Então, tome muito cuidado ao utilizar esses softwares. Tá? Eu acabei não colocando aqui, mas eu recomendo muito ferramentas como o Guacamole, tá? Que é da Apache. Tá? Então, dei uma pesquisada, inclusive eu preciso urgentemente fazer vídeo sobre esta ferramenta. Tá? Mas é um software bem interessante. Tá? Ele é um gateway de acesso remoto para a tua infra. Tu vai conseguir substituir 100% dentro da tua infra TeamViewer, Anydesk e VNC. Tá? Então, se você der uma pesquisada aí por Apache Guacamole, a documentação é bem tranquila, a implementação é mais tranquila ainda, tem integração com AD, né, ou seja, com os seus usuários dentro do teu Active Directory. Se tu tiver um Active Directory dentro da tua infraestrutura, tu vai conseguir elencar os teus usuários ali, tu vai conseguir sincronizar eles e criar regras para que eles possam utilizar. Então vale a pena dar uma pesquisada. Tá? Como aqui o propósito é trazer os 10 erros, eu acho que foi por isso que eu não trouxe a solução. Tá? Mas existem sim soluções aí que podem acabar com o uso dessas ferramentas dentro da tua infraestrutura. Quando tu está falando em redes residenciais, usar um TeamViewer no computador do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do colega, do vizinho, beleza, ok. Né? Sendo consensual, né? Ok, tu não vai ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, né? Aí tu entra em crime, né? Então, nesse caso, para redes corporativas, totalmente desqualificado o uso desses softwares, tá, pessoal? Sempre vai ter alguém que vai defender, mas eu uso há 50 anos e nunca deu nada, até o dia que der. E aí tu conversa com nós, tá? Tu vem aqui e conversa comigo. O dia que der um problema na tua infraestrutura, um problema grave na tua infraestrutura, que tu for atacado,
que tu for vazado ou que tu tiver teus dados criptografados e o vetor foi um software desse, aí tu volta aqui e conversa comigo, tá? Então, fora isto, rede corporativa, arranque esses softwares dela, tá? Por favor, tá? Limite o uso ao máximo de conexões RDP e, se possível, os SSH e RDP e outras conexões remotas tenham um gateway como o Guacamole. Ali você vai encontrar um nível bem maior de segurança e um controle muito mais eficaz. Vai por mim que tu vai te dar bem. Bom, agora falando em gerenciamento de senhas de acesso. Gente, bloco de notas, post-it, e-mail não é lugar de botar senha. Eu já chamo jogar a senha, porque tu não está cuidando de senha nenhuma ali. Tu está expondo a tua senha em texto plano num e-mail. Como isso? Isso é comum. Então, muitos profissionais ainda armazenam senhas em locais, no mínimo, peculiares, tá? Bloco de notas, post-it colado no teclado, no monitor, um e-mail. Sim, mandar senha em texto plano por e-mail, gente. Enfim, é tanta falta de cuidados básicos que fica feio comentar a respeito. E fica. Eu já vi muita senha exposta de maneira que, olha, é complicado, tá? E o pior cenário é quando são profissionais que trabalham com segurança, tá? Às vezes tem, e aí a pessoa acha que é o imortal, ela não é hackeada, né? Não existe isso, tá, gente? Até não existe 100% de segurança, né? O que eu estou comentando com vocês aqui é só para aumentar a percepção e a sua segurança. Não estou dizendo que você vai ficar invulnerável, né? O cara é o corpo fechado da infraestrutura. Não, não existe isso, tá? Então, o uso de softwares capazes de gerar, armazenar e compartilhar senhas de maneira segura é o mínimo em segurança que se pode esperar desses profissionais. Mas aí entra uma questão, né? Mas tais habilidades sequer são cogitadas, né, nas entrevistas de emprego. Na entrevista de emprego, pergunta se tu sabe dar um SSH. Pode até te perguntar. Pergunta se tu sabe o que é um Apache, o que é um Web Server, o que é um SQL Server, como é que tu faz um backup. Mas e perguntam como é que tu guarda as tuas senhas. Olha, eu já passei por muita entrevista de emprego, hein? Nunca me perguntaram isso. Por que será? Porque não é uma habilidade, né? É bom senso, é compromisso, é responsabilidade, é profissionalismo. E muitas vezes, será que a empresa quer isto? Ou às vezes ela nem sabe que precisa disto, né? Então, não estou dizendo que a empresa é malvada, estou dizendo que muitas vezes ela acha que existe isso e não existe, tá? Que deveria fazer parte do conhecimento padrão de uma pessoa comprometida, de um profissional da área, e muitas vezes não é. Ah, deixa aí, eu boto aqui, eu tô aqui no bloco de notas, aqui no meu TXT. Eu já vi isso, tá? E é complicado, tá, gente? Então, cuidado ao máximo com os acessos, principalmente com senhas. Aqui uma solução para quem está buscando solução em uso responsável e profissional e gerenciável de senhas. 2 softwares, o KeePass, software amplamente utilizado. Eu acho que é o software que mais é utilizado em termos de segurança de senhas, é o KeePass. É um software que já está há muitos anos no mercado, não tem nenhuma novidade. O software ele tem um único e exclusivo objetivo, que é guardar senhas de maneira segura. Tem vídeos no canal Projeto Root e também tem muita documentação sobre esta ferramenta na internet. Então, não vou trazer aqui um beabá de como utilizar ela. Mas saiba que você vai armazenar de forma segura a sua senha ali. Além dela trazer a possibilidade de gerar a senha segura. Então, não adianta tu guardar uma senha num cofre super especial, cheio de segurança, mas a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não adianta. Outro software também é o TeamPass. Esse aqui é muito mais voltado para o pessoal que trabalha em equipes, né? Ah, eu tenho uma equipe lá de desenvolvimento, a equipe de infraestrutura, a equipe de servidores, enfim. Por quê? Porque é que eu consigo criar grupos e dizer que determinados grupos de usuários vão ter acesso ou não às senhas.
É bem interessante quando tu trabalha com mais de uma pessoa e precisa dividir senhas de servidores, né? Não dividir a senha do servidor, do SSH. Tu não vai dividir o teu usuário e a tua senha com aquela pessoa. Mas tu provavelmente tu vai ter que administrar um servidor que tu precisa utilizar a senha de root dele. Aí tu vai botar o que? A senha de root é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, né? Tu vai botar uma senha complexa de root. Mas aí onde é que tu vai guardar? Num bloco de notas? No post-it? Vai ficar espalhando pela empresa? Então tu usa um software com TeamPass, tá? Podes até utilizar um KeePass, né? Mas o KeePass envolve tu ter que compartilhar o teu arquivo de banco de dados que ele cria com essas pessoas. Já o TeamPass não. Ele é uma ferramenta web que cada usuário cadastrado ali vai pertencer a um grupo ou a um grupo com vários usuários, e aí tu vai determinar que aquele grupo tem ou não acesso a um determinado local do software. Tá? É bem interessante para a empresa. Eu uso há bastante tempo essa ferramenta. Ela tem uma interface clean, tá? Ela não é uma interface bagunçada, né? É simplista demais a ferramenta, tá? Vira e mexe tem uns bugs ali, mas totalmente utilizável em produção, tá? Bugs como, por exemplo, utilizar em português. Não recomendo utilizar em português a ferramenta, tá? Inclusive o próprio desenvolvedor coloca lá que o idioma recomendado é o inglês na ferramenta, tá? Porque ele desenvolve nesta língua. Agora, as traduções dependem da comunidade aí. Talvez aí no futuro a TeamPass tenha uma comunidade brasileira mais efetiva, tá, pessoal? Então, esta é uma solução para gerenciamento de senhas. Um erro muito grave aqui que eu comentei com vocês, né? Uso de VLAN. Gente, é impressionante a quantidade de locais que acham que colocar VLAN é simplesmente colocar 2 ranges de DHCP ou de redes na mesma rede, tá? Então, ao utilizar VLAN, necessariamente precisa ter tag de VLAN. Se não tiver tag de VLAN, não é VLAN. Já fica bem claro isso aqui para vocês. Não ter tag de VLAN não é VLAN. Só vai ser considerado VLAN quando utilizar o protocolo 802.2q, tá? Então, utilizar VLAN é segmentar, organizar, priorizar e minimizar possíveis movimentações laterais caso um atacante tenha sucesso. Imagine que eu tenho a VLAN do meu escritório de contabilidade, tá? Lá na empresa. Imagine que eu tenho uma empresa grande, com vários departamentos, e eu tenho um setor de contabilidade, tá? Se por um acaso uma máquina dessas, do setor de contabilidade, pegar um ransomware, pegar um vírus, ou alguém tentar de maneira indevida acessar essa máquina, ou esse local, ele vai ficar isolado naquela VLAN. Ele não vai conseguir, por exemplo, chegar nos meus servidores se tiver uma VLAN separada. Ou ele não vai conseguir chegar nas máquinas da diretoria da empresa se tiver numa VLAN separada. Agora, se tiver tudo na mesma rede, meu amigo, mas não importa, aqui é 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 de um lado e do outro lado é 20, 20, 20, 20. Cara, mas cadê a tag de VLAN? Não tem. Então não é VLAN. Outros problemas, né, relacionado a uso indevido de VLAN é que com isso tu vai deixar a tua rede lenta, ela vai ser uma rede que vai dar muito problema e tu vai ter muitas colisões de broadcast. Por isso que se utiliza VLAN, é para resolver o problema de broadcast, né, de colisão de muito broadcast na mesma rede. Então tu vai quebrar a tua rede em vários segmentos. E para isso tu tem que utilizar as tags de VLAN. Obviamente que aqui carece de conhecimento na área. Poucos profissionais têm conhecimento profundo em gestão de switches, gestão de VLAN. Deveriam ter conhecimento mais aprofundado, mas muitas vezes não tem. Tá? Então, dentro de uma infraestrutura, se tu quer utilizar VLAN, é imprescindível que tu utilize as tags de VLAN de maneira correta. Então ali eu botei 2 exemplos só para que vocês fiquem ambientados, tá? Então eu tenho ali VLAN 001, 002,
a VLAN, ela se divide em duas partes, tá? Tu tem a parte onde tu vai criar a VLAN e a parte onde tu vai dar um ID para a VLAN. E o que se cobra muito é essa tag que eu estou comentando, é o ID. O nome VLAN 001 não necessariamente significa que a tag é a 0001. Eu posso ter a minha VLAN 0001 e a tag dela ser 80, ser 60, ser 50, ser 1050. Vai depender muito da minha rede, do que eu quero fazer com a minha rede. Então eu escolho na medida da minha necessidade e também na maneira que eu organizar a minha rede. Obviamente que o número 1 é a VLAN padrão, então eu não vou poder utilizar. Então todo o equipamento, comprei um switch agora, ou comprei um roteador, comprei um access point, ele tem VLAN, é a VLAN padrão, é a VLAN 1. Então todo o equipamento quando vem de fábrica, vem necessariamente com a VLAN 1 habilitada. O que tu tem que fazer é habilitar demais VLANs e segmentar a tua rede. VLAN 2, 3, 4, 5, 80, 40, aí vai depender de ti. Tá? Então ali eu dei um exemplo na figura abaixo, tá? Cada um daqueles usuários ali seria representando um setor, ou pelo menos um segmento da minha rede. Então eu tenho a VLAN 1, 2 e 3, e ali eu tenho uma identificação que não necessariamente precisa transcorrer conforme o identificador. Por exemplo, VLAN 1, o IP é 192.168.2 alguma coisa. VLAN 2, o meu segmento é 192.168.3 alguma coisa. VLAN 3, o meu segmento é 192.168.4 alguma coisa. Então depende como que tu vai organizar a tua infraestrutura. Mas se tu conseguir casar essas informações, por exemplo, aqui eu faria diferente. Tá? Olhando a foto agora eu faria diferente. VLAN 1 é 192.168.1. Associação, né, meu? Então, 192.168.2 qual é? VLAN 2. Ah, eu quero saber o IP que está... em que VLAN está o IP 192.168.44.30? Cara, está na VLAN 44. Então, essas associações podem ser úteis. Tá? Não adianta botar a VLAN, por exemplo... Qual é o IP da VLAN 001? A VLAN 1 é 192.168.40.50. Sei lá, 40, né? O identificador de rede, 40. Cara, qual é a associação que eu faço com isso? Nenhuma. Eu tenho que ter documentação. Então, se preocupem em, além de ter uma documentação, ter também associações. Nesse caso, o administrador de redes ele vai ter muito mais prazer em administrar redes com VLAN. Tá? Não vai ser uma coisa maçante. Tá? Já é maçante, mas não vai ser mais. Tá? Por falar em documentação, não adianta nada ter uma documentação em TXT. Não adianta nada eu ter um monte de arquivo TXT na minha máquina, que isso aí não é documentação. No máximo, né, é anotação. Tá? Então, eu dei dois exemplos aqui, eu vou só antes de dar os exemplos, eu vou ler aqui para vocês. Então, TXT não é documentação, é sim uma anotação. Ô fulano, lembra aquele script de backup? Sim, só me dá uns minutos que eu vou achar o TXT que salvei. Enquanto isso, o sistema está parado aguardando a sorte achar o tal script. Porque vai ser questão de sorte. Estava na minha área de trabalho, e aí eu fiz uma faxina, e aí eu botei no D, mas aí lá no D ele não sincroniza, e aí eu alterei o arquivo, e aí? Enquanto isso, o sistema está esperando lá, meu. Não era mais fácil ter isso documentado numa plataforma, seja web ou o que for, mas que tu pudesse localizar rapidamente sobre um determinado tópico, backup de não sei o que, SQL backup, rotinas de backup. Tá, eu trouxe um exemplo aqui da wiki do Projeto Root, por quê? Porque a wiki do canal Projeto Root é uma documentação. É uma documentação dos processos utilizados pelo canal Projeto Root para fazer as instalações, as POCs, os testes dos nossos vídeos. Então tudo que está naquela documentação ali, eu sei que funciona. O que não está ali, não tenho certeza. Posso até ter um bloco de notas, um TXT, com um monte de informação, mas aquilo ali não foi validado, não foi testado. Então toda a informação que eu tenho dentro da wiki, eu sei que funciona. Eventualmente eu preciso atualizar ela. Troca a versão de kernel, troca comando, troca isso, troca aquilo. Bom, aí é uma questão de organização da minha wiki. Mas a minha documentação, ela está ali. Ela tem uma parte de busca rápida, efetiva, e foi testada.
Então implementar uma wiki dentro da tua infraestrutura, dentro da tua empresa, cara, assim, ó, vai ser muito bom, tá? Não tenho dúvidas quanto a isto, tá? Agora tu vai me falar, mas eu quero documentar a minha infraestrutura. Eu não quero saber como é que é o apt-get. Eu quero saber onde é que está o meu rack, o meu servidor. Bom, aí entra uma ferramenta chamada NetBox, tá? NetBox é uma ferramenta excepcional para documentação de infra. Não somente da parte de infra de servidores, mas cabeamento. Eu consigo localizar um cabo dentro da minha infraestrutura. É cabo, sim. Eu gero um QR Code para esse cabo. E aí? Agora ficou legal, né? O brinquedo ficou bacana agora, né? A ferramenta NetBox ela foi desenvolvida, né, foi criada e desenvolvida pelo pessoal da DigitalOcean. Então, vocês imaginem que uma empresa que é uma cloud, ela desenvolveu, ela trouxe para o mercado uma ferramenta open source para documentação de infraestrutura. Então a necessidade que eles tinham lá de documentação vai desde a parte do rack, do servidor, das máquinas virtuais, do cabeamento e da elétrica. E muito outras questões. Tá? Eu estou simplificando aqui o cenário para vocês. Então eu tenho toda a parte de controle de IP. Tá? Eu consigo documentar os IPs. Eu consigo atrelar esses IPs aos meus servidores virtuais ou reais, né, ou físicos, né, reais não, físicos, mas eu consigo atrelar esses IPs que eu for colocar na minha documentação ao host, tá? E eu consigo ainda dizer que aquele host está em determinado rack, e aquele rack está em determinado site, e aquele site está dentro de um local, de uma geolocalização XYZ. Então eu consigo fazer toda a documentação. Não exista o que eu não consiga fazer dentro da ferramenta. Tá? É claro que a ferramenta vem em constante atualização, tá? Mas é uma ferramenta amplamente utilizada aí em grandes empresas. Então eu recomendo fortemente a utilização de duas ferramentas. Uma para documentação de processos, aí entra MediaWiki, enfim, tem o próprio GLPI, tem a base de conhecimento, tem aí o Redmine, enfim, a ferramenta que você utilizar para documentar, enfim, né, não importa aqui nomear apenas uma. Eventualmente eu vou pontuar uma que se destaca, mas a ferramenta que eu utilizo no canal Projeto Root é MediaWiki. É uma ferramenta extremamente boa para documentação, simples de utilizar e bem utilizada, tanto que ela foi considerada aí o motor ali da Wikipédia. Tá? Foi a base dela veio do MediaWiki. Tá? Hoje já deve ter muitas modificações, enfim. Tá? Outra ferramenta é o NetBox, para documentação da tua infraestrutura. Tu precisa documentar a tua infraestrutura, senão tu vai sair dando tiro no escuro, num problema XYZ lá, tu não vai saber onde que tu está acessando. Então documentação é a alma do negócio aqui, tá? É o que vai dar sono ao administrador, né? Porque geralmente a gente diz que tira o sono, né? Determinado problema tirou o sono. Claro, aqui eu estou dando a solução para você ter sono, né? Você vai conseguir dormir tranquilo, tá? Então aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, ter uma documentação segura, podendo ser restrita ou aberta. Tá? Em relação restrita e aberta, eu quero dizer que ela pode ficar disponível, como é o caso da Wiki do Projeto Root, ela fica disponível para qualquer um. Eu tenho uma senha de administrador e eu consigo manter ela, ou seja, eu coloco, eu alimento ela com informações. Agora, os inscritos do canal, as pessoas que acabam caindo na Wiki, eles não têm usuário para acessar a Wiki, eles conseguem visualizar o material colocado lá. Mas eu posso restringir esse acesso. Eu posso dizer que não, somente pode olhar o wiki quem tiver usuário e senha. Então depende muito do que tu queres fazer. Se aquela informação ela é uma informação sensível, recomendo que fique restrita. Tá? Se ela é uma informação pública, aí você pode decidir se você vai deixar ela pública ou restrita. Tá? Ampla, né, pode ser restrita ou aberta, ampla e bem escrita. É o básico para uma boa administração de qualquer infra. A falta dela sempre vai ser o ponto de erros. Ou seja, não adianta tu ser ótimo profissional na tua área, se tu não documentar,
na hora que der o corre-corre, meu amigo, e tu não tiver nada documentado, tu não vai ser lembrado pelos teus bens feitos. Tu vai ser lembrado pelo cara que demorou, pelo cara que não soube, pelo cara que esqueceu, pelo cara que era só uma ponto e vírgula. Entende? Então, documentar processos, ó. Então aqui eu botei aqui, ó, falta de atenção e má execuções. Um script que não esteja bem documentado em uma plataforma de fácil acesso e gestão é contar com uma receita genérica, que sempre vai resolver os problemas da mesma forma. Então, se tu pega uma receita lá no Google, lá, não vou nomear site, mas pode ser até mesmo as receitas do canal Projeto Root. Eu não estou dizendo que é para utilizar sempre aquela receita que eu faço ali, tá? Aquela ali é a base e não é para sair executando. O propósito daquela receita é o meu vídeo. O cara vendo o vídeo, ele vai saber utilizar aquela receita. Não adianta o cara simplesmente pegar a receita, copiar e colar. Olha, dependendo da receita que tu pegar, tu pode acabar com o teu servidor. O interessante é ver o vídeo, saber do que está sendo feito, entender a lógica, que muitas vezes a lógica ela não fica nos comandos, ela fica passada em vídeo, e ali sim eu tenho aquela receita que eu comprovo que funciona. Agora, se pegar aquela receita e aplicar em outros servidores, sem saber o contexto, aí tu pode acabar com a tua infra. Tá? Então, estamos nos encaminhando para o final aqui, e novamente eu trago aqui documentação, política de acesso e segurança, faz parte da documentação. Então, a equipe de TI deve adotar como as normas, né? Não é uma exceção, é norma. Tá? Então não adianta as empresas terem os melhores, botei entre aspas ali, né, profissionais em suas diversas áreas, mas não tem uma boa prática de documentar processos, normas, controles, regras e execuções. Uma documentação bem escrita, revisada e constantemente atualizada é o fator de sucesso em casos de sinistros ou apropriação de conhecimento pelos próximos profissionais. Por exemplo, foi contratado um novo profissional. Eu preciso acessar um arquivo X e fazer tal funcionalidade lá. Como é que faz? Não sei, eu vou vendo na internet e vou fazendo. Cara, é o Frankenstein da infraestrutura. Cada um vai fazer de um jeito, cada receita diz uma coisa. E aí? Cadê o teu padrão? Então, além de tu conseguir otimizar o teu tempo, otimizar as ações, ser mais assertivo em ações de infraestrutura, tu também vai conseguir posicionar o teu colega, o teu novo colega, um novo setor, um novo colaborador aí da empresa. Então, ter essa documentação vai trazer muito mais facilidade, digamos assim, muito mais apropriação de conhecimento, de tecnologias, de técnicas, de padronizações. E outra, a documentação, não pense que é uma pessoa só que faz, tá? Eu botei ali a imagem de uma engrenagem, porque dependendo da empresa, tu vai ter diversos setores interligados. Se todos os setores se preocuparem em documentar os processos, não tem problema. O grande problema é se um setor só documenta e o resto está nem aí para as documentações. Então, a documentação é um processo que vai unir todas as áreas, antes mesmo lá do DevOps e tudo mais. Cara, se tu não tiver documentado, tá, é perda de tempo, velho. É perda de tempo, tá? Então, trazer para vocês essas informações não me parece ser uma novidade, mas muitas vezes é. E eu me deparo cada vez mais com profissionais, muitas vezes com anos de experiência, até muito mais experiência que eu, e muitas vezes o básico eles não... não, isso aí não dá nada. Entende? Então isso me preocupa muito quando eu entro dentro de uma empresa, quando eu entro dentro de uma infraestrutura. Me preocupa muito essa falha, digamos que essa percepção, não vou dizer que é falha, mas essa percepção que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, a partir de agora, eu convido vocês para 10 acertos que irei realizar na gerência de servidores. Tá? O título revés, né,
ao convite da Talk, né, que é os acertos que podem alavancar com a infra e a segurança de qualquer empresa. Tá, gente? Então, a partir de agora, vendo toda essa percepção que eu trouxe para vocês, revisem aí. Não precisa ser agora. Se quiserem, botem nos comentários aqui do TLinux. O que vocês acharam da Talk? O que vocês acharam desses aspectos? Quais os pontos que eu poderia ter comentado e não comentei? Ou quais o que eu comentei que você nunca imaginou? É legal ter esse feedback, não só para mim como profissional, mas também para o pessoal aqui do TLinux. Então, coloque aqui nos comentários a sua percepção dessa Talk. O que você achou? Diga aí para nós. Vai ser extremamente importante isso para nós. Tá, gente? Então, mas e aí? Aonde encontrar esse tal Diego Costa? Eu comentei ao longo da apresentação que eu tenho um canal no YouTube, Projeto Root. Tá? Então, se vocês procurarem aí para o Projeto Root, é uma longa história sobre o nome. Tá? É uma junção de duas situações. Tá? Eu comento em alguns vídeos já sobre isso. Mas Projeto Root aí tem a intenção de transformar uma pessoa em administrador root de um sistema operacional, ou seja, um administrador, né, com poderes totais do sistema. E onde você pode me encontrar? Bom, eu tenho ali as redes sociais, né? A maioria delas eu estou com o nome de Projeto Root pelo canal e também Diego Costa Root, né? Porque Diego Costa já tem um jogador de futebol, eu não gosto de futebol, particularmente eu não gosto, mas o meu nome, Diego Costa, é o nome de um jogador de futebol. E como eu comentei no início da Talk, eu tenho um filho com a minha esposa e o nome do meu filho é Davi Luiz. Por quê? Porque o meu nome é Diego Luiz, tá? Diego Luiz da Costa, tá? Não vou falar todo o nome aqui, mas é Diego Luiz Costa, tá? O meu nome. O Luiz tem uma questão familiar e o nome do meu filho eu queria colocar Luiz, e aí eu coloquei Davi, tá? E Davi tem um significado, que é vida ao contrário, né? Então é vida, Davi é vida, tá? Então, o Davi Luiz também é o nome de um jogador de futebol. Tá, tudo bem, o que tem isso a ver com a Talk? Não, é só uma reflexão ao nome Diego Costa Root, porque Diego Costa já existia e Diego Costa Root é o Diego Costa do canal Projeto Root, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa Talk aqui, que eu trouxe para vocês. Novamente eu vou agradecer ao Léo Vaz, a toda a equipe do TLinux, a todos os palestrantes, aos apoiadores, aos patrocinadores que sem vocês esse evento ele cada vez iria diminuir e vocês mantiveram ali, ó, como o Léo comenta, né, levantando o piano, né, Léo? Então, carregando o piano nas costas, né? Então, sem esses apoiadores, sem os patrocinadores, sem os palestrantes, sem os inscritos do canal TLinux e sem, claro, o público que já acompanha o TLinux há muitos anos, obviamente que o grupo não se manteria há muitos anos na ativa, tá? Então, novamente, eu gostaria de fazer esse agradecimento ao Léo, ao Fred, que tem aí nos últimos meses fazendo uma sequência de lives aí explicando sobre o canal, sobre o TLinux, sobre os eventos, sobre as palestras. Então, muito obrigado, pessoal, por manterem a agenda de compromissos mesmo aí meio a esta loucura que foi os últimos 2 anos. Certamente são poucas pessoas que topariam ficar anos-luz tocando esse projeto, tá, pessoal? Então, novamente, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês aproveitem o máximo aqui o TLinux e nos vemos então em breve num próximo evento. Um abraço e até logo.